Web Rádio Deus Conosco. Começa agora o programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Apresentação: Malúcia Ferreira, Belmiro Alves e Luiz Henrique. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Rede Deus Conosco de Comunicação Espírita. Rádio Deus Conosco. Deus Conosco TV. Revista Espírita Deus Conosco. Expandir. Ampliar. Crescer. A natureza cresce. As pessoas crescem. Assim foi com a Rádio Deus Conosco. Hoje, Rede Deus Conosco de Comunicação Espírita. Divulgar a doutrina espírita por todos os meios, nossa meta. Levando a doutrina consoladora do Cristo, de Alagoas para o Brasil e para o mundo. Rede Deus Conosco de Comunicação Espírita. Aqui, vocês navegam em ondas de luz. Seja paciente. Fique em casa. Use máscara quando sair. Porque senão você vai ser paciente, deitada na cama de hospital, se achar vaga. Esta é uma hora muito grave, que muitos cristãos, em especial, estamos aproveitando para explorar o próximo, subindo os preços, projetando o ego, aproveitando da oportunidade para brilhar nas lágrimas, nas dores, na orfandade, na viuvez. É um momento difícil de transição planetária. A divindade permite que o mal se espraie, porque nós somos maus. Se o vírus encontrasse o melhor clima moral na Terra, ele seria consumido pelas dúlcidas vibrações do amor, porque o cérebro é um dínamo construtor de vida. É o maior dínamo que a humanidade conhece. Estamos alguns em casa revoltados, numa quarentena para salvar vidas, a sua, a minha, a nossa vida. Talvez eu não me infecte, mas eu me torno transmissor. Eu posso conduzir o vírus. Estamos aqui em quarentena, na mansão do caminho, ninguém entra, ninguém sai. Respeitando as leis que zelam pela vida, porque mesmo injustas, refletem de alguma forma a lei de Deus. E a lei de Deus é a lei de amor. Olhe em volta, ame um pouco mais. Compadeça-se de você mesmo. Você vai viver. Aqueles que estão nessa objurgatória terrível, consumindo nosso país e nossas forças, do seu orgulho, da sua leveza moral, da sua decadência espiritual e do mundo, porque a criatura humana é mais ou menos a mesma em todo lugar. Então não nos deixemos corromper moralmente pelas fake news, pela realidade. Se não pudermos fazer nada, oremos. Se não tivermos a oportunidade de socorrer de alguma forma alguém, cantemos uma balada de louvor a Deus. Como faziam os cristãos primitivos, Ave Cristo. Aqueles que vão viver a imortalidade, te saudamos e te veneramos. A vida é um desafio. E para solucionar o desafio, cantemos o hino de amor que Jesus Cristo nos veio trazer.
Novos Tempos. Entrevista. Toda sexta, às 21h15, o Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta o programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita, apresentado por Jorge Medeiros e André Palhares. Os conteúdos da Revista Espírita expostos de forma simples, clara e com a participação dos internautas. Venha participar conosco desse estudo. Aguardamos vocês! Olá, amigos, ouvintes e internautas que nos acompanham aqui em nosso programa Novos Tempos. Hoje temos o prazer de receber Jorge Medeiros e André Palhares, os mais novos integrantes do Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Olá, Jorge. Olá, André. Sejam bem-vindos. Olá, obrigado pelo convite. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Olá, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, Marluce. É um prazer participar desse projeto. Pois é, Revista Espírita. Poderia até dizer assim, essa grande desconhecida. Mas vamos lá. Primeiramente, gostaríamos de conhecer um pouco quem é Jorge Medeiros, quem é André Palhares e de onde são, como conheceram a doutrina espírita, os trabalhos que desenvolvem no movimento espírita. Vamos conhecê-los. Vamos lá. Pode começar, Jorge. Meu nome é Jorge Medeiros, é Jorge Luiz Medeiros. Eu sou natural do Rio de Janeiro, sou formado em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e cursei mestrado em Ensino de Ciências na Universidade Federal Fluminense. Eu atuo no Centro Espírita Irmã Clara, na Penha, aqui no Rio de Janeiro, e também no 17º Conselho Espírita de Unificação do CERJ, na área também de Educação Espírita. Faço participações também em outros programas, como o programa Falando de Espiritismo, da Rádio Rio de Janeiro, e também palestras, agora todas virtuais, né, mas palestras por várias partes do Rio de Janeiro e do Brasil. Muito bem, Jorge. E você, André? Muito bem, eu sou uma pessoa que aprendeu a gostar do espiritismo mais notadamente de 20 anos para cá, a partir de 2001, né? Está completando 20 anos agora. Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, mas resido em Sacramento, Minas Gerais, terra de Eurípides Barçanufo, muitos devem conhecer. Eu resido aqui desde os meus 2, 3 anos de idade, então já me considero um sacramentano, apesar de ter nascido em Uberaba. Eu sou formado técnico em Química e Administração, atuo em empresas de laticínios, numa que eu me encontro agora já há mais de 14 anos. No meio espírita, eu frequento a casa Grupo Espírita Batuíra, aqui em Sacramento. Recentemente ela está fechada, né, devido à pandemia, mas já há 20 anos frequentando aquela casa, onde eu também já ocupei o cargo de presidente durante um mandato. E atualmente estou como vice-presidente desta instituição aqui na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Com relação a programas, lives, essa é a primeira, né? Eu já participei de outros eventos, mas não com esta frequência como nós estamos agora realizando na Rádio Deus Conosco. Pois é, Jorge, não só essa frequência que você fala, mas a importância desse programa. Vocês não podem avaliar o quanto, na atualidade, e sempre falar sobre a Revista Espírita de Allan Kardec, estudar a Revista Espírita, foi tão importante, né? Mas então, vamos lá. O nome do programa, do Jorge e do André, que estão aqui conosco, é Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita. É importante para o espírita o conhecimento e o estudo
da Revista Espírita de Allan Kardec? Aí vocês decidem quem começa. Acredito, André, que os mais velhos primeiro, ou não? Concordo. É brincadeira, Jorge. Somos espíritos imortais e a gente nem tem idade, né? Mas uma coisa interessante é esse título, As Páginas de Ouro da Revista Espírita, essa é uma citação que nós pegamos do Herculano Pires. É o Herculano Pires que usa essa expressão, As Páginas de Ouro da Revista Espírita. Então, é uma homenagem a esse grande divulgador da doutrina espírita. E é uma satisfação, né, trabalhar com uma revista, porque ela tem um manancial gigantesco de conhecimentos, e esses conhecimentos realmente desconhecidos da maioria dos espíritas. Então, é um trabalho de divulgação muito importante, né? Só para complementar um pouco aí que o Jorge falou, e no início, né, Marluce, você comentou que é a grande desconhecida do movimento espírita brasileiro, né? De fato, realmente, a tradução da Revista Espírita, ela só veio ocorrer em meados dos anos 50 e 60, né, do século passado. Então, demorou um pouco, apenas algumas poucas pessoas tiveram acesso à Revista Espírita. Porém, a gente enxerga que ela é fundamental na compreensão completa do Espiritismo. A gente ouve muito falar do Pentateuco Kardeciano, que é uma verdade, realmente são 5 principais livros de Kardec, mas não são apenas aqueles 5. As revistas espíritas fazem parte do contexto das obras fundamentais do Espiritismo. Portanto, essa nossa pretensão, né, de poder levar as massas à compreensão também do Espiritismo, já que nós também estamos aprendendo dia a dia. Com certeza, amigos. Kardec foi assim, extraordinário em fazer esse laboratório, né, onde ele procurava receber, organizar, meditar, refletir, enfim, é fundamental mesmo. Mas qual o motivo? Por que vocês resolveram? Qual o motivo assim da idealização desse programa? E assim, na verdade, é um estudo online, né? Vocês fazem um estudo online, até com a interatividade, a participação dos internautas, com perguntas, observações, mas qual foi o motivo? Por que resolveram fazer algo assim tão importante para nós? Pode dar o pontapé, Jorge. Nós fomos convidados para fazer esse estudo e aceitamos com muita alegria, porque a Revista Espírita nós já estudamos há muitos anos. Nós iniciamos esse estudo da Revista Espírita há muitas décadas. Só que pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não tinha ela nesses fascículos por ano, era por mês. Então, eu tinha que sair de casa, ir lá na sede da FEB, no Rio de Janeiro, na Avenida Passo, tentar ver quais meses que já tinha saído, ia comprando os meses e tentando juntar, até que os bons espíritos me ajudaram. E um amigo nosso aqui do centro, ele foi visitar a avó. Quando ele estava voltando lá de Goiás, a avó dele falou: olha, você não tem... Olha, tem aqui esses livros aqui, você não quer levar, não? Aí era a coleção completa da Revista Espírita. E aí ele trouxe, a gente conseguiu estudar. Aí iniciamos vários grupos de estudo da Revista Espírita, no Centro Espírita, no Grupo Espírita Nosso Lar, depois também no Joana d'Arc, em Irajá. Então, a Revista Espírita, eu pesquiso a Revista Espírita desde sempre. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, porque é o que eu já esperava, o que eu já estudava, então foi uma maravilha. Maravilha. E você, André? Como foi que vocês se juntaram para fazer esse trabalho? A minha amizade com o Jorge, ela já é quase de uma década, né? Mais ou menos ali,
2010, 2011, a gente começou a ter uma amizade pelo Facebook. E a gente se conheceu pessoalmente aqui em Sacramento em 2015. E depois ele veio em 2 outros momentos aqui na Casa Espírita, onde ele ministrou palestras durante 2 ou 3 dias. É um encontro com mais de um dia, né, de duração. Onde ele trouxe para nós uma visão muito interessante, inclusive da própria Revista Espírita, né? Então, o meu contato maior com as revistas espíritas, ela ocorreu aproximadamente de 2014 para cá, mas de maneira mais efetiva mesmo entre 2015 e 2016, quando eu comecei a estudar a Revista Espírita, primeiro utilizando de textos em PDF mesmo, na internet, eu fui baixando, salvando, e posteriormente adquiri os 12 volumes, e venho estudando de lá para cá, com uma certa assiduidade, até porque outros livros a gente estuda em simultâneo também, mas hoje eu vejo assim, que o contato com a Revista Espírita me possibilitou, e eu enxergo que isso pode também acontecer com as demais pessoas, me possibilitou uma compreensão melhor do Espiritismo. Até porque ali a gente percebe dentro da Revista Espírita uma série de particularidades de Kardec no trabalho da elaboração que ele teve da própria doutrina espírita. É isso mesmo, Jorge? Vocês se conheceram e aí veio essa ideia, quer dizer, na verdade foi um convite, né? E aí vocês já amam a Revista Espírita, então foi uma oportunidade realmente maravilhosa de colocar para o público o que vocês já conhecem, né? Como o André colocou, das particularidades da Revista Espírita. Eu imagino que, para quem estuda já há bastante tempo, deve ser muito significativo e muito gratificante, na verdade, você ir degustando, assim, passo a passo, né? E eu imagino, porque eu tenho uma mente muito imaginativa, eu fico imaginando Kardec escrevendo, né? Lendo aquelas informações que chegavam para ele, vendo o que colocava, respondendo. Nossa, vocês é que vão falar, porque vocês é que estudam. Então, me digam aí, André, agora você começa, André. Qual é a metodologia que vocês utilizam para o desenvolvimento do estudo nesse programa? Como é o passo a passo para a gente conhecer melhor? Perfeito. Não tem muito uma regra bem definida já. O que nós utilizamos como, vou chamar de regra, mas é uma regra que ela sofre algumas mudanças no decorrer do planejamento, vai muito naquilo que a gente enxerga, tanto o Jorge quanto eu mesmo, como sendo algo que vai atrair bastante atenção, algo que não está muito maçante no meio espírita, apesar que nenhum assunto é maçante, né, vamos dizer assim, porque sempre você pode estar ministrando, sempre pessoas novas podem estar assistindo aquele programa e vão estar também aprendendo. Agora, o que a gente segue a gente estuda dentro dos 12 volumes temas que são bastante importantes, no qual a gente enxerga ali que dentro daquele tema a gente pode desenvolver aquele assunto de modo a alcançar as pessoas e a ampliar o conhecimento do Espiritismo. Exemplo, a gente tem falado agora, recentemente, de um tema que a gente escolheu, a fantasia, né? Onde ali o espírito de Alfred Musset relata uma série de experiências dele mesmo na Sociedade Espírita de Paris. Desse tema, a gente conseguiu amarrar outros temas e foi puxando ali como se fosse ganchos, né? Você vai puxando e dali você começa a desenhar os próximos programas também. Maravilha. É o colar de pérolas, né? Que Emmanuel fala. Exato. Uma pérola, né? Tem aquele colar, a corda que une as pérolas e que uma vai puxando a outra. Sempre tem um significado importante, né? Gostaria de acrescentar alguma coisa, Jorge, a esse assunto? É exatamente isso que o André falou. E o interessante é porque nós começamos e nós vamos seguindo as dicas que os próprios estudos vão dando. Então, exemplo, nós estamos estudando o mecanismo da mediunidade,
Então, nós estudamos, semana passada, a influência do médium sobre o espírito na comunicação. Hoje, amanhã, nós vamos estudar, amanhã e os próximos, porque são textos grandes, né? Obras mediúnicas, obras-primas por via mediúnica. Então, vamos entender por que não surgem grandes obras-primas desses grandes escritores, qual o motivo, por quê. Isso também tem a ver com o mecanismo da mediunidade. E depois disso, nós vamos estudar a comunicação coletiva. Por como se dá essa comunicação, o que é possível, o que não é possível. Então, a gente está, dentro da Revista Espírita, seguindo um mecanismo, né, esse mecanismo da mediunidade. E, mais para frente, o próprio texto ele vai nos dizer para onde a gente vai. Então, a gente não tem um caminho fechado. A partir das ideias que vão surgindo, nós já temos todos os temas da revista na mente, então o próprio texto vai nos dando dica. Então, nós vamos seguindo a dica, daqui a pouco, ou um internauta faz uma colocação, faz uma pergunta, e a gente achando interessante, a gente vai seguir esse caminho. Então, a intuição vai ser o caminho que a gente vai seguir. Tanto é, né, Jorge, que esse assunto, por exemplo, que nós vamos iniciar, que é uma sequência das outras semanas, a gente não consegue esgotá-lo num único programa. Muito provavelmente ele seguirá por outros programas, e na medida que os internautas também forem mandando perguntas, e isso vai puxando, né, como eu disse, vai formando uma espécie de uma teia, onde em cada elo dessa teia, você tem ali um assunto que você pode aprofundar. Você citou o exemplo das pérolas, né? Isso, é verdade. O que Emmanuel que coloca, né, quando ele fala que vai estudar o Evangelho, e cada versículo vai puxando outros, enfim. Como é que é a participação assim, dos internautas? As perguntas ou as observações dos internautas, vocês estão achando interessante? São, assim, importantes? Não é nem importante a palavra que eu gostaria de usar, mas, assim, são intrigantes ou são perguntas que demonstram que realmente nós, espíritas, não temos contato com a revista espírita? Como é que vocês percebem a participação dos internautas? Eu vou puxar aqui, Jorge, dessa vez você complementa aí. As perguntas dos internautas, pelo menos para comigo, o Jorge já tem uma experiência um pouco mais ampla em relação a mim, mas eu vejo o seguinte, que muitas das perguntas a gente já deixa bem no início do programa, né? A dica de que as pessoas possam fazer perguntas relacionadas ao tema do dia, né? Para não dispersar muito o foco do tema do dia. Mas as perguntas que têm sido feitas, elas têm sido muito direcionadas com relação ao tema, né? E ao mesmo tempo, aí eu falo por mim, eu percebo o seguinte, que algumas perguntas têm uma profundidade muito grande que exige de nós um conhecimento também bastante amplo. Tanto é que não é motivo de vergonha alguma se alguma pergunta muito profunda surgir, a gente pode dizer que naquele momento, olha, a gente vai ter que pesquisar um pouco mais, mas vamos trazer no próximo programa a resposta relativa a esse tema específico. Mas eu mesmo me preparo bastante antes, eu gosto de ler bastante, pego os temas relacionados àquele tema e deixo eles linkados ali, justamente já prevendo aí que surja alguma pergunta um pouco mais difícil e a gente consiga, então, responder de acordo com a obra de Allan Kardec mesmo. E é muito interessante porque essa é uma questão que a gente firma ponto, que não há pergunta tola. Então, todos podem fazer perguntas. Existem aqueles que já estão, vamos dizer assim, mais calejados do movimento espírita, de grupos de estudo, então tem aquela pergunta mais bem específica daquele questão, mas tem as pessoas também que fazem as perguntas como uma pessoa que realmente tem pouco conhecimento. Então a gente responde com a mesma alegria a pergunta mais profunda,
quanto à pergunta mais de iniciante, porque o objetivo é esclarecer. Nós não temos pressa, então a gente não tem, como não temos data para terminar um assunto, nós podemos esgotar aquele assunto do momento em que nós estamos apresentando e os ouvintes acharem que o tema está num nível bom, já tratamos daquele ponto no nível bom. Então, a gente pode passar para outro tema. Então, se a pessoa não precisa ficar com vergonha de fazer a pergunta, de ter a dúvida, porque, primeiro que, como diz o Herculano Pires, não existe professor de espiritismo no sentido daquele que sabe tudo. O único que sabia tudo, ou pelo menos que sabia mais, era Kardec. Kardec não está aqui, então nós também estamos aprendendo. Então, todas as perguntas são bem-vindas, as participações. A gente vai sempre pensar aquela pergunta e aquela participação que acrescente na nossa linha de raciocínio e que possa tirar as dúvidas mais gerais. Então, tem tanta pergunta profunda como tem perguntas de iniciantes e participações, que a gente vê também os próprios participantes trocando informação entre eles, a gente vai observando e vai deixando, porque quando está fluindo não tem problema nenhum também. Da sua parte, muito importante esse esclarecimento da sua parte, porque pode ser um ou outro, por estar tomando contato, às vezes até agora com a Revista Espírita, fique um pouco inibido de perguntar. Mas você colocando assim, toda pergunta é bem-vinda, porque é da dúvida que gera o saber, o conhecimento. Então, a gente fica assim, muito feliz com essa sua colocação, porque estimula realmente a participação de todos. Mas me diga uma coisa, assim, nesse estudo que vocês já fazem há muito tempo da Revista Espírita, o que mais impactou em vocês, assim, as coisas? O que foi que destacou, assim, nesse estudo para vocês? É uma curiosidade. Perfeito. Eu vou... No meu caso, Marluce, o que me impactou muito foi perceber, por exemplo, que na Revista Espírita, nós vemos ali muitos textos que constam nas obras, exemplo, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo a gente vê alguns textos ali que tem ele na Revista Espírita um pouco mais longo. Exemplo, vou citar aqui, Vicente de Paulo, ele ditou uma mensagem escrita à caridade na Revista Espírita, né, Jorge? Se eu falar alguma besteira, você me corrige. E nesse diálogo com Kardec na Sociedade Espírita de Paris, o espírito de São Vicente de Paulo, ele discorre sobre o tema caridade, mas, num determinado ponto, Kardec começa a questionar ele acerca daqueles pontos em que havia algumas discordâncias com relação à própria doutrina espírita. Mas Kardec, então, dialoga e questiona o espírito de São Vicente de Paulo, que concorda com Allan Kardec. E a gente vai encontrar esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, não com o título A Caridade, mas com o título A Beneficência. Porque ele percebe que, na verdade, a caridade ele tem um significado mais amplo, e a beneficência tem um significado um pouco mais restrito, mas que é também um tipo de caridade, a caridade material, que a gente pode fazer com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes. E então a gente vê ali essas nuances, né, que sem a Revista Espírita a gente não vai perceber. E quando você compara o texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo com o que está na Revista Espírita, você percebe que Kardec suprimiu alguns parágrafos, ele corrigiu algumas frases, e São Vicente de Paulo ratifica, ele concorda perfeitamente com Allan Kardec. Isso tem outros temas também que me chamam muita atenção, mas este é um dos que mais tem me chamado a atenção dentro da Revista Espírita. E da minha parte, assim, tem alguns pontos que me deixam muito ligado à Revista Espírita. O primeiro você já citou, que é
praticamente você está ali ao lado da escrivaninha do Kardec, você vendo como as coisas são elaboradas, o processo de uma ideia, como a ideia surge, a partir daquela ideia, as perguntas vão seguindo, aí vem as comunicações, a partir dessas comunicações vem o questionamento de Kardec. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê que um assunto que está lá nas obras mais conhecidas, aquele texto pronto, quando você vê a elaboração, o quanto de raciocínio teve para chegar até ali, a gente começa a observar uma outra coisa. A Revista Espírita tem muitas revelações. Tem revelações que o Kardec vai trazendo e vai aprofundando, vai cada vez mais penetrando no conhecimento dos espíritos, e que vão surgindo assim de espíritos altamente evoluídos, de espíritos comuns, mas sempre que tem um tema que o Kardec insere na revista, porque tem algo novo ali. Então, é muito interessante. São 12 volumes. Cada informação ali tem uma informação nova. Então, a gente tem que ficar bem atento para saber o que ele está trazendo de novo aqui. Por que ele está repetindo esse mesmo conteúdo? Porque tem uma informação nova. Então, a gente fica observando isso e fica mais ligado, porque as pessoas, às vezes, por não conhecerem a revista, criaram hábitos ou criaram atividades sem saber que aquilo foi tratado por Kardec, foi autorizado ou foi desautorizado pelos espíritos e por Kardec. E uma outra questão também que eu acho muito interessante é a relação que o Kardec tinha com os espíritos. Então, Kardec, a gente vai ver na Revista Espírita, com Kardec questionando, como o André falou, ele questionou ali a informação do Vicente de Paula, quando ele questiona a informação de Lázaro, diz, Lázaro, isso aí não está de acordo com a doutrina. Quando ele chega para o Lamennais e fala, Lamennais, seus textos estão muito sombrios. Quando ele questiona o São Luís, porque o São Luís começa a dar mensagens em parábolas, o espiritismo, parábola é da época de Jesus, aí a gente vê ali também todas essas informações, ela não é a título de curiosidade, e sim porque o que ele está fazendo ali é para mostrar como nós devemos proceder perante os espíritos. Então, a Revista Espírita, ela tem tudo isso. Então, cada texto, cada coisa que tem ali é uma preciosidade, é uma pérola. E o Espírito de Verdade disse para Kardec, a Revista Espírita será, olha o que o Espírito de Verdade disse, será para você um poderoso auxiliar. Então, se o Espírito de Verdade diz que a Revista Espírita é um poderoso auxiliar para Kardec, com certeza ele vai ser um poderoso auxiliar para aqueles que querem estudar a doutrina espírita. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu posso acrescentar, sim, com relação a um ponto que me chama muita atenção também em Allan Kardec na Revista Espírita, é o relacionamento dele com os próprios leitores da Revista Espírita. A gente vê ali também que ele recebia muitas perguntas e ele não conseguia, obviamente, responder a todas, porque eram milhares e milhares de perguntas que ele recebia, cartas que ele recebia. A gente viu recentemente em alguns artigos publicados, né, a quantidade de mensagens que ele recebia na Europa. E não só na Europa, de outros países também. E muitas dessas perguntas dos internautas, na época não havia internautas, né? Dos leitores que enviavam cartas ao Kardec, ele tinha a preocupação de responder na medida de suas forças, é óbvio, porque a rotina dele era extremamente coberta de atividades, tanto é que ele dormia muito pouco, trabalhava muito, né? Tanto é que ele foi se esgotando as suas forças físicas ao longo dos anos ali, mas ele fazia isso com um prazer enorme, com a certeza de que o espírito sobrevive à morte do corpo. Então, me chama muito a atenção também essa questão do relacionamento dele para com os leitores da Revista Espírita. Muitos lhe endereçavam perguntas determinadas e ele desenvolvia aquelas respostas, e a gente vê essas respostas na própria Revista Espírita, que é para nós também um grande manancial de conhecimentos.
Então, Jorge, nós tivemos aqui uma pequena queda. Como está gravando, o Bel vai editar legal. Quando parou um pouquinho aqui a internet, você estava falando das coisas impactantes, o que foi impacto para você na doutrina espírita, na revista espírita, melhor dizendo. E você estava falando que se via, muitas vezes, ali, ao lado de Kardec na escrivania, né? Eu me vejo também, quando eu estou estudando assim. Deve ser interessante, né? Conviver com Kardec. E a gente pode conviver com Kardec estudando seus livros, estudando a revista, pode estar ali conversando com Kardec todo dia, toda hora que a gente quiser. Você não acha isso, Jorge? Acho sim. Tem uma passagem que ela representa tudo isso que a gente está falando na Revista Espírita, em que tinha vários grupos espíritas na época de Kardec. E um grupo espírita apareceu um espírito que era amigo de infância de um médium. E aí ele começou a falar, e ele não era um espírito muito evoluído, não, né? Que até na conversa ele falou assim, você lembra de mim? Não, lembra aquele que te dava surras quando eu era pequeno, não sei o que, assim. E aí, num texto, numa hora, ele fala assim, poxa, seria interessante você... O médium fala para o espírito, seria muito interessante você conhecer Allan Kardec. Aí ele fala assim, não, eu já fui lá, porque vocês estão falando tanto de Kardec, e eu fui lá. E aí ele começa a perguntar, como é que foi? Aí ele fala assim, cheguei lá, o Kardec estava sentado, né, estudando, acima, e ele falou assim, eu fiquei no meu cantinho. Aí ele falou, o médium pergunta, mas você conversou com esses espíritos? Ele falou, não, esses espíritos aí não são espíritos que eu converse, não. Aí ele falou assim, e aí ele ficou no cantinho, lá na casa do Kardec, aí ele fala que acima do Kardec tinham vários espíritos debatendo, eles debatiam, ia lá, soprava no Kardec. Aí debatia, soprava no Kardec. Ele fala assim que às vezes o debate estava tão intenso que o Kardec achava que estava chovendo. Aí ele ia lá, abria a janela para ver se ia chovendo, nada. De vez em quando ele, caramba, que ideia boa que eu tive e tal. E aí ele fala que, de repente... E aí ele fala assim, esses espíritos, eles tinham uma espécie de coroa de fogo na cabeça. Então, eles são espíritos... E aí ele fala que depois chegam vários nobres e junto com esses nobres são centenas de espíritos. Então, a gente vê como é que era aquele ambiente ali, né? E aí, quando ele falou essa questão da coroa de fogo, eu lembrei de Paulo. Porque o Paulo disse assim, quando tiver fome, dá de comer. Quando tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas sobre vossas cabeças. Esses espíritos não tinham brasas, eles tinham coroas de fogo na cabeça. Claro que isso é uma expressão desse espírito, que ele está vendo ali a luminosidade, a intensidade intelectual desses espíritos. E ele fala que depois que ele sai dali, um desses espíritos só olha para ele e ele fica paralisado. Então, para ver o nível intelectual, que ele vai fazer uma besteira, o espírito só olha para ele e fala que ele fica... Né? Então, a autoridade moral irresistível. Então, essas histórias que tem na Revista Espírita, que são interessantes, né? Que quem não leu a Revista Espírita não vai conhecer. Essas histórias só tem na Revista Espírita, né? Porque na codificação, que foi para o público em geral, os detalhes realmente estão ali na Revista Espírita. Então, para conhecer esses detalhes, para entrar na intimidade de Kardec, tem que ir para a Revista Espírita. Não tem outro jeito. E vocês falando assim, desse jeito tão amoroso e tão entusiasmado da Revista Espírita, com certeza, no programa, vai despertar as pessoas para o gosto de ver, de estudar, de conhecer a Revista Espírita. Eu gosto muito de ver também quando falam os grandes musicistas, né? Quando fala Mozart, quando fala Beethoven não, Mozart, Rossini. Então, nisso aí, vocês também têm algumas curiosidades em relação aos artistas, em relação aos clássicos, que a gente tanto venera aqui na Terra, mas que eles aparecem lá também, falando de Júpiter, né, dos outros planetas. Realmente é um manancial de informação e de curiosidades
que a gente não tem em outro lugar, só na Revista Espírita. Não é verdade? Perfeito, Marluce. E, inclusive, na próxima sexta-feira agora, a gente vai estar citando alguns casos, né, que é o tema das obras-primas por via medianímica ou por via mediúnica, e ali cita alguns dos grandes artistas que conviveram ali aos tempos de Allan Kardec, ou um pouco antes dele, né? E não só isso, tá? Uma das coisas que me chama muita atenção também é como ele procedia com as reuniões mediúnicas na Sociedade Espírita de Paris. A gente percebe ali uma organização e uma disciplina muito grande, até porque, para uma reunião mediúnica que consiga atrair tantos espíritos de elevado nível moral e intelectual, você tem que ter você não precisa ser necessariamente um espírito muito evoluído para atraí-los. Nós, de terceira ordem, né, que pelo menos eu me classifico como ainda sendo, a gente pode atrair os bons espíritos também, pela intenção de nossas ações. Então, mesmo eu tendo todas as minhas dificuldades morais, as minhas mazelas morais, vou chamar assim, mas se eu tenho a intenção de buscar a compreensão do Espiritismo, de me melhorar gradativamente, isso já é, por si só, um fator que atrai os espíritos bons até nós. E quando a gente vê na Sociedade Espírita de Paris, a organização que Kardec, juntamente com todos os seus auxiliares, promoviam, não é? E dessa forma ele conseguia obter muitas comunicações de elevado grau de ensinamento para todos nós. E não significa que somente os espíritos que davam aquelas belas comunicações traziam todos os ensinamentos, até mesmo comunicações de baixo, eu estou tentando achar uma palavra aqui, de baixo nível, vamos chamar assim, entre aspas, até ali ele conseguia tirar dali, extrair dali muito ensinamento, porque os espíritos de terceira ordem, eles também podem nos ensinar muito, né? Apesar deles ainda se encontrarem em sofrimento, em dificuldades no mundo dos espíritos, nós podemos aprender com eles também, né? E dali extrair ensinamentos fundamentais para que a gente possa, enquanto encarnado, atuar de maneira a não merecer, talvez, chegar numa situação daquela em que eles se encontram também no mundo dos espíritos. Então, só para concluir a minha fala, na Revista Espírita, a gente vê a organização da própria Sociedade Espírita de Paris, que nós, ao dirigirmos, vamos falar assim, uma reunião mediúnica numa casa espírita, devemos nos espelhar. Devemos tomar isso como um exemplo a ser aplicado também em nossas reuniões. Certeza, André. Maravilha. Realmente, se nós nos debruçarmos sobre o aprendizado que traz a Revista Espírita, quantas coisas a gente deixa de fazer errado, né? Por desconhecer. Claro que em relação à reunião mediúnica e outros assuntos, Allan Kardec pontuou isso muito bem no Livro dos Médiuns. Mas ali na Revista Espírita, como você disse, tem a prática, né? O dia a dia mesmo da vida de Allan Kardec, ao receber as instruções, as orientações, né? O aprendizado todo. Mas, Jorge, fale-nos um pouco sobre esse aprendizado de Allan Kardec e como é que você vê essa questão desses artistas, né? Que André colocou aí, pontuou muito bem, e que eu amo essa parte. Olha, a parte que fala da pluralidade dos mundos habitados e dos artistas, eu adoro. Da regeneração do planeta. Realmente, para a gente entender, né, que a Revista Espírita, eu falo isso, às vezes a pessoa não entende, a Revista Espírita, ela influenciou todos os livros da codificação. Mas, não, peraí, mas o Livro dos Espíritos veio antes. Então, pegando o gancho que você me deu, exemplo, aquela passagem que está lá no Livro dos Espíritos sobre os mundos transitórios, ele surgiu depois de uma comunicação do Mozart.
Então, o espírito Mozart deu uma comunicação e fala dos mundos transitórios. A partir daquela informação, Allan Kardec faz perguntas a Santo Agostinho, e Santo Agostinho responde. Então, Kardec, na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele resolveu inserir uma mensagem. Então, a gente vê como é que a Revista Espírita influenciou. E a gente tem o Mozart dando sonatas, falando da sua vida no mundo espiritual, falando de Chopin, que o Chopin, ele era como se fosse um mentor do Chopin, e que fala um pouco da personalidade ali do Chopin. É muito interessante a gente ver, porque eles ditavam músicas. Claro que os médiuns, para poder receber, tinham que ser alunos, e aí também tem a ver com o mecanismo da mediunidade que a gente está estudando, essa questão dos materiais cerebrais, o Rossini falando da harmonia, nós falamos aqui do Alfred Musset, que era um poeta. Então, tem muitos artistas. Henri Heine. O Henri Heine era um grande poeta também, aquele que está lá naquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mais de um patriarca, mais de um trabalhador da fé cristã se encontram hoje não na base, mas na cumieira do edifício. Então, o Henri Heine e muitos artistas estavam ali dando a comunicação, e espíritos menos elevados, como disse o próprio André, né, o Baltazar, que era um dos maiores gourmet da história, um dos primeiros a escrever livros de gastronomia, e ele estava lá no mundo espiritual mostrando que ele não se elevou tanto assim, mas as suas comunicações trouxeram muitas instruções para nós. Então, a Revista Espírita, ela é um manancial, realmente, por isso que Herculano Pires sabiamente diz que as páginas de ouro da Revista Espírita. E, realmente, eu sou fã do Chopin, né? Assim como você também. Então, eu sempre estudo, boto um Chopinzinho aqui para mim, para me ajudar na minha concentração. E aí, vendo um pouquinho, conhecendo ali essa relação dos espíritos, dos grandes escritores, dos grandes músicos, a gente vê e a gente fica muito feliz de saber como essas coisas são construídas, né? Que não foram tiradas da cabeça do Kardec. Quando ele tirava da cabeça dele, ele fazia questão de dizer, como na teoria dos anjos decaídos, que os espíritos confirmaram, quando a ideia da terceira revelação foi um espírito que apareceu lá incomodado, porque não tinha um grupo. Na época de Kardec tinha muitos grupos, e era um grupo de israelitas, de judeus, e eles se incomodavam porque falavam muito de Jesus. Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus, né? A doutrina espírita fala muito de Jesus. E ele fica incomodado. E aí ele, poxa, mas nós somos médium. Vamos evocar o nosso avô, que era um rabino. Aí eles evocam um rabino, e o rabino que começa a falar que Moisés foi a primeira revelação, Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira. Aí depois o Kardec tira o nome dele e coloca lá um espírito israelita, mas era então, quer dizer, essas histórias que a gente, né, vai descobrindo ali de onde surgiram essas coisas, tudo na Revista Espírita. Pois fala uma linguagem assim, bem atualizada, é o backstage da codificação, né? Os bastidores da codificação, e que vale a pena a gente conferir, vale a pena a gente saber, conhecer. E assim, amigos, se as pessoas quiserem adquirir a Revista Espírita, o que eles podem fazer? Onde comprar os exemplares? Eu digo comprar porque, às vezes, quando a gente baixa em PDF, hoje tem muita coisa ruim na internet. E, às vezes, você vai baixar algo do PDF e não está completo. Eu já vi uma obra, Boa Nova, de Humberto de Campos, que faltou um parágrafo inteiro de um capítulo. Então, para adquirir a Revista Espírita de Allan Kardec, o que as pessoas podem fazer? Onde buscar? Perfeito, Marlos. Essa pergunta é muito interessante. Hoje em dia, a pessoa ela não tem necessidade de comprar o livro fisicamente. Se ela quiser, ela tendo acesso à internet, ela pode, por exemplo, usar uma plataforma que chama Kardecpedia, que você já deve ter ouvido falar, depois, na hora que pode colocar o link lá, o pessoal pode acessar depois.
Na Kardecpédia tem todas as obras de Allan Kardec, incluindo as revistas espíritas, todas elas, né, com a tradução a mais fiel possível às traduções francesas, né? Porque a gente sabe que tem aí essa problemática da linguagem, quando você faz uma tradução de uma língua para outra, uma palavra ou outra pode sair um pouco distorcida, isso acontece, né? Isso não é maldade dos tradutores, é muito importante a gente deixar isso claro. Muitas das vezes é um pequeno descuido, um pequeno cochilo, a pessoa, ao traduzir, às vezes alguma palavra pode sair distorcida. Mas fica a dica aí para todos, na plataforma Kardecpédia tem também o IPEAC, que também possui ali todas as obras de Allan Kardec, onde as pessoas podem estar pesquisando pelo celular, por tablet, e também pelo notebook, computador. Agora, se quiserem adquirir os livros impressos, também há vários sites hoje disponíveis, onde você pode pesquisar e ter acesso a essa. Né? Exatamente. Na própria FEB e em outros sites também, a pessoa pode estar adquirindo as revistas espíritas ou qualquer outro livro de Allan Kardec. Maravilha. O acesso é gratuito, né? Então, por isso que eu citei a questão. Né? É como você falou, tem uns sites aí, a gente não vai fazer propaganda aqui, mas que sai até, o preço é muito variado e tem preços, eu já comprei algumas, eu amei o preço, inclusive, né? Além da revista. Sim. Amigos, nós estamos quase no finalzinho do nosso programa, eu estou amando dessa roda de conversa sobre a Revista Espírita, mas assim, o que podemos esperar do programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita? O que é que vem por aí? O que podemos esperar desse programa? Vai lá, Jorge. Os mais velhos respondem, né, André? O que nós desejamos é que cada vez mais as pessoas passem a observar a profundidade e a extensão da doutrina espírita, que o conhecimento que ela traz, ele é bem profundo, que, como diz alguns amigos, né, você pode, na primeira leitura, achar coisas boas, mas à medida em que você se aprofunda, você vai conseguindo achar mais coisas boas ainda. Então, a nossa pretensão é que as pessoas passem a entender melhor a doutrina espírita, a amar a doutrina espírita, porque ninguém pode amar aquilo que não conhece. Então, se às vezes muitas pessoas acham, Kardec é o início, né? O Kardec é o básico, depois você vai para outras coisas, essa pessoa porque ainda não entendeu a profundidade do ensinamento de Kardec. E muitas vezes aquilo que ela acha que é profundo que está na superfície. Então, o nosso objetivo é que as pessoas passem a entender melhor, a fazer esses links das obras da codificação com a Revista Espírita, porque todas são obras fundamentais. Então, já agradecendo a Lia pelo convite, porque nós sabemos que existem muitas pessoas com muita capacidade que poderiam estar aqui e, por intermédio dela, desse convite, nós temos a oportunidade de estudar e de trabalhar. E aquele que trabalha, né, recebe. Então, graças a Deus, agradecemos o convite pelo trabalho e esperamos dar o nosso melhor e ter como mente aquela frase de João Batista: cabe a mim diminuir para ele crescer. Então, a nossa personalidade é a menor importância, e sim a grandiosidade da obra, importantissimamente ainda que esse conhecimento não é mera curiosidade. Ele tem por objetivo aclarar os nossos caminhos em busca da felicidade, porque sem isso, vã seria a nossa filosofia. Eu nem sei se eu preciso complementar, Marluce, porque foi bastante... O Jorge foi muito feliz aí nas colocações, mas o que nos move é a divulgação da própria doutrina espírita, né? De modo a levar as pessoas e a nós próprios também, porque acaba que a gente acaba
aprendendo junto com as pessoas, né? A gente atinge também esse manancial de conhecimentos que é a própria doutrina espírita. E também levar as pessoas um pouco daquilo que muitas delas já conhecem a revista espírita, mas muitas outras têm um conhecimento um pouco mais superficial, levar realmente o conhecimento da doutrina espírita conforme Allan Kardec deixou para nós. Eu vou usar aqui uma metáfora simples, mas é como o Jorge até citou a questão das obras básicas de Allan Kardec, né? Nós até consideramos um pouco mais do que básicas, elas são fundamentais, elas fundamentam tudo que diz respeito à própria doutrina espírita. Então, se a gente chegar numa mina de ouro, por exemplo, ali na superfície, nas primeiras enxadadas que a gente bater ali na pedra, na rocha, ou picaretas, né, a gente vai conseguir extrair preciosidades ali. Mas na medida em que a gente vai cavando mais fundo, mais e mais preciosidades vão sendo retiradas daquela mina. E essa mina, nada mais, nada menos é do que a própria codificação ou todas as obras fundamentais deixadas por Allan Kardec, dentre elas a própria Revista Espírita. Sem dúvida, muito. Olha, foi maravilhoso a gente estar conversando aqui sobre essas questões, porque se a doutrina espírita é o consolador que Jesus prometeu, e se o Consolador é o Evangelho de volta, é Jesus de volta, à luz da doutrina espírita, só compreenderemos os ensinamentos do Cristo, o seu real significado, se compreendermos a doutrina espírita, porque é a luz da doutrina. Então, é importante conhecer, estudar, para entender melhor. E aí, sim, a gente se consola, se conforta, traz esperanças, porque não podemos fazer uma vista superficial de um tesouro tão grande como você colocou aí, André. É o tesouro, né, que Paulo, com tanto cuidado, estava ali guardando nos escritos de Mateus. Amigos, nós só temos a agradecer a presença de vocês aqui no programa Novos Tempos. Foi momentos, assim, maravilhosos, de instrução, de orientação, de esclarecimento, e, sobretudo, de despertamento para esse tesouro que é a Revista Espírita. Nós deixamos os microfones abertos para as considerações finais de vocês dois e também os nossos agradecimentos. E digo uma coisa, viu? Esta é apenas a primeira roda de conversa que nós vamos ter no programa Novos Tempos. Outras virão. Então, nosso agradecimento, fique à vontade para as considerações finais. Tá, eu vou deixar o Jorge para fazer o encerramento. Eu me sinto muito feliz, tá, Marluce, e a todos que compõem a rádio, muito feliz de participar desse projeto de divulgação da doutrina espírita e espero poder contribuir, né, o máximo de acordo com as nossas forças com o entendimento do pensamento de Allan Kardec para com as pessoas, porque isso é para nós uma forma de, uma vez conhecendo a verdade, a gente começa então a buscar o nosso próprio aprimoramento moral e intelectual. Desta feita, esta encarnação, esta atual existência, ela vai ser proveitosa, não é? E isso é um foco muito importante que a gente precisa, através da doutrina espírita, levar as pessoas, a começar por nós mesmos. Porque o primeiro beneficiado é nós mesmos, é se a gente souber aproveitar todas essas informações que a própria doutrina espírita nos dá. E fica aqui um incentivo às pessoas a buscarem conhecer a revista espírita. Não só os 5 livros importantes que nós vemos aí no dia a dia, mas também as revistas espíritas de Allan Kardec, e que nós possamos, o Jorge e eu aí, e mais outros parceiros, amigos, né, possamos aí levar às pessoas todo esse conhecimento que a gente pode aurir através do estudo das revistas espíritas. Obrigado aí. Eu queria agradecer a oportunidade, eu sempre gosto de fazer uma citação do professor Luiz Antônio Mileto, que ele dizia, né? Que o patrão paga bem e eu não posso perder esse emprego.
Então, eu agradeço o convite dessa rádio que tem esse objetivo tão nobre, tão sublime, de divulgar a mensagem de Deus, dos bons espíritos, de Jesus, pela internet. Então, é um trabalho que tem o apoio dos bons espíritos e nós, dentro das nossas dificuldades, tendo a oportunidade de contribuir, nós já ficamos muito alegres. E que as nossas instituições não diminua a grandiosidade dessa obra. Então, eu queria agradecer a todos e aqueles que vierem, que venham, que perguntem, que participem, que nós daremos o nosso melhor para que possamos sanar as dúvidas e abrandar os corações dentro das possibilidades e consolar dentro dos ensinos e da lei de Deus. Maravilha! Nós agradecemos aqui aos amigos e convidamos a todos a assistirem às páginas de ouro da Revista Espírita. Nossa gratidão, amigos. E assim, fico feliz por esse amor à causa espírita, por esse amor à doutrina espírita, e que nesses tempos de tanta coisa difícil, só nos traz esperança, só nos traz consolo e, sobretudo, esclarecimento. O programa Novos Tempos agradece a presença de André Palhares e Jorge Medeiros. Muito agradecida. Obrigado. Toda sexta, às 21h15, o Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita apresenta o programa Estudando as Páginas de Ouro da Revista Espírita, apresentado por Jorge Medeiros e André Palhares. Os conteúdos da Revista Espírita expostos de forma simples, clara e com a participação dos internautas. Venha participar conosco desse estudo. Aguardamos vocês! Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Novos Tempos. Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau! Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Produção, montagem e edição: BL Produções.